Campina Grande, sexta-feira, 29 de novembro. Estamos na reta final, nos últimos dias do mês de novembro de 2024. E daqui a poucos dias nós estaremos iniciando o novo ano de 2025. Espero que você que está conosco continue com seu coração aberto, com seus ouvidos da alma receptivos para ouvir dentro de instantes o pastor Jamerson. Ele foi um dos oradores pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário e do conjunto coral Saracali na última semana passada. Portanto, continue com seu coração aberto, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Você também ainda ouvirá neste programa uma belíssima música interpretada pela cantora Denise. Portanto, continue conosco. Mas antes, eu quero fazer um apelo, como sempre eu tenho feito. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos, as dificuldades cada dia aumentam, desemprego, inflação. Isso também está afetando o programa Opção para a Vida. E se você se sensibilizar e sentir no seu coração o desejo de nos ajudar a manter este programa no ar, quero deixar abaixo aí do seu vídeo o número da nossa conta corrente. Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Você poderá nos ajudar doando uma oferta para a manutenção deste programa. Mas você também pode fazer uma outra coisa: orar, interceder, para que esta chama não possa se apagar, para que nós continuemos no ar, transmitindo esta palavra, as boas novas de salvação, a dezenas, se não centenas e milhares de internautas, telespectadores que estão diariamente conosco. Divulguem também o nosso programa a muitas famílias que não sabem que o nosso programa continua no ar, através da TV Master, TV a cabo Canal 20 e do YouTube. Inscreva-se, nos assista, nos acompanhe diariamente. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a cantora Denise interpretando esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo na carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Éfeso, sendo orientado pelo Senhor Jesus. Então, Apocalipse capítulo 2. Carta à primeira igreja das 7 que receberam orientações, momento em que João, apóstolo do Senhor, se encontrava na ilha de Pátimos, exilado, pelo fato de ser um grande representante da igreja do Cordeiro. E estando em Pátimos, ele foi orientado pelo Senhor Jesus a escrever algumas cartas. A primeira dessas cartas foi justamente à igreja de Éfeso, uma igreja que é muito cara ao meu coração, e eu louvo ao Senhor porque aprove a Ele fazer com que a liderança dessa igreja estivesse separando esse texto para a nossa meditação hoje à noite. Liderança que é formada pelo querido pastor Bosco, pastor Antônio Júnior, amigos queridos de tantos anos de caminhada para a glória de Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Apocalipse capítulo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Nós já recebemos uma palavra de oração do querido presbítero, mas eu gostaria de poder orar um pouco mais com os irmãos hoje à noite. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Meu Senhor, nós te amamos profundamente. Neste culto solene de adoração, ó Pai, onde nós agradecemos a Ti pelos 53 anos de organização da Igreja Congregacional do Calvário, nós rogamos o Teu favor, ó Deus, para que por meio da Tua muita misericórdia, o Senhor possa falar ao nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós precisamos. O Senhor que nos criou, nos conhece até melhor que nós mesmos. Ser misericordioso para conosco, Senhor, e leve em consideração as nossas muitas necessidades, o desejo premente que temos de ouvir a Tua doce voz. Orienta-nos com base em Tua palavra, e permita que por meio das aplicações que porventura o Senhor haverá de compartilhar conosco, nós possamos angariar melhores ferramentas, no santo objetivo que temos de contribuir com a expansão do Teu reino, e com a manifestação da Tua glória
até os confins da terra. Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos e te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, o tema para a nossa reflexão de hoje à noite é voltando ao primeiro amor. Foi esse o tema que Deus esteve propondo ao coração dos nossos amados pastores, um tema muito apropriado à nossa época. Todos nós precisamos, em dado momento da nossa caminhada cristã, em direção à nossa amada Jerusalém Celestial, o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque a todo tempo nós somos bombardeados por N informações. Há muitas vozes que todos nós temos ouvido diariamente, e às vezes esse fluxo premente de informações, essas muitas vozes que nós ouvimos, pessoas que detêm autoridade sobre nós, às vezes concorrem para, infelizmente, nos fazer perder o foco, de modo que, se nós não guardarmos o nosso coração, daí a pouco, nós nos esqueceremos de onde nós saímos, o que foi feito por nós e para onde nós estamos indo. E essa é a razão de ser das nossas vidas. Nós não estamos, irmãos, nós que compreendemos a sublime mensagem da cruz ensanguentada de Cristo Jesus, meramente andando pelas ruas da cidade ou dos distritos onde nós moramos, frequentando os locais onde nós trabalhamos para ao final recebermos um honorário e saudarmos os nossos compromissos. Isso é devido e compete a nós fazermos isso, mas até aquelas pessoas que ainda não compreenderam a mensagem da cruz ensanguentada conseguem fazer a mesma coisa. Há que se acreditar que o Senhor Deus, por meio da sua muita misericórdia, espera um algo mais de todos nós, irmãos. E é por causa disso que nós estamos em missão. E a nossa missão não é outra, senão com tudo aquilo que temos e somos, contribuir ao lado de demais irmãos preciosos, com a expansão do reino de Deus, e com a manifestação da glória do Senhor até os confins da terra. Mas se nós nos esquecermos disso, irmãos, nós corremos o risco de termos uma vida apática, uma vida mórbida, uma vida sem paixão, e passaremos a frequentar os nossos cultos solenes de louvor e adoração, sem uma santa expectativa em nosso coração. Nós passaremos a evangelizar e a compartilhar a mensagem, e até a pregar mensagens, sem um desejo fervoroso de ver o Senhor Deus, por meio da sua glória, manifestando os seus prodígios e sinais, para que aqueles que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho se rendam ao seu senhorio. E dessa maneira nós nos acostumaremos com o sagrado, passaremos dias sem ouvir a doce voz do Espírito Santo, e esses dias vão se somando e nós vamos nos acostumando, de modo que com o tempo nós não temos mais motivação para colocar um louvor enquanto realizamos os afazeres domésticos. Aquelas pregações que iluminavam as nossas mentes e aqueciam o nosso coração não são mais visitadas na internet. Aqueles livros preciosos que até eram mencionados, citados, aconselhados à leitura, ficam lá muitas vezes empoeirados. A leitura diária das Escrituras, a leitura completa de capa a capa, ano a ano, vai sendo esquecida. E nós, meus irmãos, infelizmente, se não guardarmos esse coração, vamos nos acostumando com o sagrado. Isso não pode acontecer. É por isso que nós precisamos, reiteradas vezes, lembrarmos-nos de onde deve se encontrar o nosso coração. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar àquele evangelho simples, que nos fazia glorificar ao nosso Deus, que fazia com que nós visitássemos os cultos de louvor e adoração, preocupados não necessariamente com o arauto, com aquele que teria a responsabilidade de compartilhar a mensagem, se bem que isso é importante, mas nós estávamos muito mais preocupados em ouvir a voz de Deus, porque afinal de contas nós sabemos que Deus usa quem Ele quer, todos somos ferramentas. Glorioso é Deus, poderoso é Deus, fiel é Deus, irmãos, e é a voz dEle que nós precisamos ouvir.
A igreja de Éfeso foi uma igreja que começou muito bem, vocês conhecem a história. Essa igreja foi, ao que parece, plantada por Apolo, grande pregador do Evangelho, elogiado por Lucas quando escrevia o livro de Atos dos Apóstolos. Era um homem eloquente, homem que caminhava com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Então, desde o princípio da sua jornada de fé, aquela comunidade já começou muito bem. Mas depois ela foi visitada pelo maior teólogo que a igreja já produziu, na minha opinião, o apóstolo Paulo, homem de Deus, alguém que foi usado pelo Senhor para escrever 13 dos 27 documentos que nós temos em nosso amado Novo Testamento. Foi pastor daquela igreja. Foi por ocasião da visita do apóstolo Paulo que ele perguntou àqueles irmãos, imaginem vocês, se eles já conheciam o Deus Espírito Santo. Os irmãos disseram que só conheciam o batismo de João. O apóstolo esteve orando, o Senhor Jesus, misericordioso, envia do seu doce Espírito, e agora nós temos uma igreja cheia de poder do alto, para expandir o reino do Senhor Jesus, para compartilhar a sua benesse. Foi a igreja onde o apóstolo Paulo mais se demorou, pelo menos 3 longos anos, fundou uma espécie de seminário primitivo ali. Por 2 anos aquele homem lecionou teologia a partir de Éfeso. Lucas vai nos dizer em Atos capítulo 19, verso 10, que a partir de Éfeso, no ministério do apóstolo Paulo, dos seus auxiliares, toda a província romana da Ásia Menor veio ouvir o Evangelho. Depois o apóstolo parte, segue em suas missões, afazeres missionários, mas o pastor que assume aquela congregação foi nada mais nada menos que Timóteo, o discípulo amado, que depois foi sucedido por João, apóstolo de Cristo. A tradição diz que Maria, mãe do nosso amado Redentor, congregou em Éfeso. Alguns dos pais da igreja, grandes teólogos, Papias, Policarpo, estiveram ali. Portanto, o começo dessa igreja foi precioso. Alguns dos nossos maiores heróis estiveram cooperando para que aquela igreja caminhasse. Mas para além dessa teologia robusta, sublime, preciosa, a igreja de Éfeso estava ali alocada em uma cidade que era das mais opulentas, das mais ricas. A época em que esses homens andaram pelas ruas empoeiradas de Éfeso, a cidade contava com cerca de 300 mil pessoas. Ela era banhada por um afluente caudaloso, o rio Caister, que permitia que navios mercantes gigantescos, com cargas poderosas, atracassem ali. E Éfeso, a partir desse afluente, se comunicava tanto com o Ocidente, quanto com o Oriente, comercializando com todos eles. Por causa disso, era uma cidade livre de impostos, abrigava um poderoso tribunal romano, cidadãos romanos, pessoas de estirpe, ricas, poderosas, escolhiam a cidade de Éfeso para morar. Era também em Éfeso que havia uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Artemis, a conhecida Diana dos Efésios, que movimentava muito dinheiro com seus nichos, as suas estatuetas, os seus amuletos, seus livros sagrados. Comércio que foi severamente prejudicado pela chegada do apóstolo Paulo, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Éfeso era essa cidade poderosa, essa cidade rica, robusta teologicamente falando. E quem sabe por conta dessas suas características sublimes, ela foi agraciada pelo Senhor, recebendo essa primeira carta, a primeira das 7 cartas do Apocalipse. E foi escrevendo essa igreja poderosa, que o Senhor Jesus disse assim a João, Apocalipse capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A interpretação mais consistente do ponto de vista bíblico é que esse anjo, que é mencionado pelo Senhor Jesus,
no prólogo de cada uma dessas 7 cartas, não seria outra pessoa senão o pastor da igreja, o homem de Deus que o Senhor havia levantado para implementar naquela comunidade os valores do seu reino, que estaria à frente daquelas ovelhas preciosas que haviam sido compradas pelo sangue do próprio Senhor Jesus. Então é a liderança da igreja que o Senhor Jesus se direciona, e Ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor Jesus usa uma linguagem simbólica, que no final do capítulo 1 Ele já havia detalhado para nós. Ora, no final do capítulo 1, o Senhor Jesus havia nos dito que as 7 estrelas, Apocalipse 1:20, a porção inicial, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, o Senhor Jesus está dizendo a João que ele conserva em sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, a liderança da igreja. A liderança da igreja, meus irmãos, não está ao acaso. A liderança da igreja não está aqui fazendo aquilo que lhe dá na telha. O pastor não pastoreia o rebanho que lhe foi confiado com base em suas ideias, com base em suas opiniões. Não se trata daquilo que ele acha, mas daquilo que o Senhor Jesus quer. Porque a liderança da igreja está na palma das mãos do nosso amado Redentor. A palavra que João usa para conservar, a palavra kratem, aponta para alguém que coloca um objeto na palma da sua mão e envolve esse objeto com a sua mão, não sobra nada. É dessa maneira que nós, os ministros do Evangelho, estamos na mão do nosso Rei, completamente envolvidos por Ele. Não estamos aqui, irmãos, pastoreando o rebanho, comprado pelo sangue de Jesus, com base naquilo que deseja o nosso coração. Nós somos dispenseiros. O dispenseiro é aquele mordomo que vai na prateleira, sabendo qual é o cardápio, e pega daquilo que o dono da casa tem a oferecer. É ele quem diz o que o seu povo deve ou não alimentar-se. É ele quem diz aquilo que o seu povo deve ou não ter acesso. E o que o ministro do Evangelho faz é apanhar esses ingredientes bíblicos e servir o povo do Senhor. Porque nós, irmãos, entendemos que o Senhor Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Ele tem compromisso com a palavra dele. E é Ele quem governa a igreja. É Ele quem direciona a igreja. É Ele quem guia a igreja. É Ele quem sabe o que acontecerá da igreja no final. Quem diz que a igreja vai de mal a pior, deve ter esquecido que a igreja é a igreja de Jesus Cristo, comprada e redimida com o seu sangue. E todo aquele que o Pai confiou ao Filho, esse não ficará pelo caminho, mas chegarão às portas douradas da Jerusalém Celestial, porque quem fez a promessa é fiel. Então, em primeiro lugar, irmãos, é Ele quem conserva em sua mão direita as 7 estrelas, os líderes da igreja, levantados por Ele, vocacionados por Ele, dotados de dons e talentos por Ele. Como eu tenho orgulho de ser um ministro da palavra, irmãos. Se eu tivesse 1000 outras vidas em cada uma delas, eu queria ser um ministro da palavra, um pregador das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Você não tem ideia de como vale a pena viver por meio dele e para ele. Saber que a minha vida se encontra na palma da mão dele. E que ele é quem decide. Ele é quem pauta. Ele é quem diz como quer. E eu sou uma ferramenta inadequada nas mãos dele, que ele maneja ao seu bel prazer. Eu não decido nada. Eu não agendo nada. Eu não pauto nada. Jesus é Senhor de tudo. Ele conserva as 7 estrelas em sua mão direita, mas ele também anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E João nos disse em Apocalipse capítulo 1, verso 20, porção final, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então imaginem vocês que esse Jesus
Deus onisciente, que conhece tudo e todas as coisas, passeia no meio da igreja, conhece os bastidores da igreja, aquilo que ninguém vê, Jesus vê. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual vamos fazer esta interrupção é que o nosso tempo acabou. 30 minutinhos passam rapidamente. Mas eu quero, nesses instantes finais, fazer um convite para você que está conosco. Nesse domingo, você está cordialmente convidado a participar de um dos cultos em nosso templo. Se você reside em Campina Grande, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho. Para aqueles que não sabem, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola bíblica dominical aos domingos, a partir das 9 horas da manhã até às 11 horas. No domingo à tarde, às 18 horas, nós iniciamos o culto divino. Você venha participar com a sua distinta família. Lembrando ainda que às terças-feiras nós temos culto de oração. Traga a sua família para nós orarmos intercessoriamente pelo seu lar. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico e, portanto, você está cordialmente convidado. Compareça, prestigie a nossa igreja, nós estamos lá de braços abertos à sua espera. Quero deixá-los agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual e eu espero que você deleite-se com esta música. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Só Ele. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que
e devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. O quê? Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Vamos cantar juntos? Soberano. Levanta a tua mão. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. De novo, mais forte. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano